Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Rotinas Rituais. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que ilumina essa sala, uma pessoa de energia alta, que eu admiro muito e cada vez mais assim aprendo demais com essa pessoa. Estou falando de uma pessoa que é empreendedora, palestrante, escritora e ele é empreendedor assim de nascença. A gente vai contar um pouco da história dele, a gente vai conversar. Estou falando com Geraldo Rufino. Muito bem-vindo aqui. Gratidão, cara. Eu que agradeço o carinho, a gentileza do convite. A energia de vocês, a sua, já contagiou o lugar, né? Então, quando você entra, já tem uma energia alta, né? Sabe que tem uma coisa que eu gosto muito, que é a energia da criança. Você tem essa essência, né? Independente da sua faixa etária, você continua trazendo aquela energia lá a mesma energia que tem a sua filha Vitória. Tipo assim, a criança, cara, essa é a nossa melhor versão. Né? Então eu me senti muito à vontade, Deus da recepção. Eu que agradeço e tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa troca aqui, porque 5 minutos de conversa aqui você já aprende mais do que o MBA. Não estou falando, não estou mentindo, vocês vão ver. Mas Geraldo, assim, para começar, para aquecer o motor assim, você começou a empreender com 8 anos de idade? 8 anos, no CNB, eu costumo dizer, eu tive a oportunidade, o privilégio de empreender no CNPJ do outro com o meu primeiro emprego. A atitude, o comportamento, o propósito já era de empreendedor. Eu nem sabia o significado da palavra, porque nem escolaridade, não tinha nenhum tipo de escolaridade, não ia na escola. Mas a minha vontade, a minha energia, o meu propósito, eu já sentia que eu podia ser dono daquele lugar que eu ensacava carvão. Então, ali eu comecei a entender o que era empreender, porque eu copiava muito a minha mãe. A minha mãe tinha essa coisa de cuidar de todo mundo, ela era uma diarista também sem nenhum tipo de cultura, mas ela tinha os valores e ela assumia a linha de frente, ela tocava. Para mim, empreendedorismo passou a ser aquilo. E a minha mãe se tornou uma pessoa, para mim, a pessoa mais importante do mundo. Então, quando ela faleceu, eu tinha 7 anos e meio, com 8 anos eu queria fazer alguma coisa para fazer jus ao que me espelhava na minha mãe, o que minha mãe fazia, o que me motivava na minha mãe. A minha mãe, para mim, era um espelho, então eu queria ser igual à minha mãe, importante. E eu fui arrumar um trabalho, eu fui empreender com 8 anos, sendo todo em sacar carvão. Eu trabalhava 12 horas, porque empreendedor, do meu ponto de vista, é igual o seu tio, seu pai. Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem. O cara é fulano de tal. Busca lá atrás, tá? Vê de onde é que vieram e como é que vieram. Então, a essência do empreendedorismo é isso. Gente que faz. Então, eu queria ser importante. O que é ser importante do empreendedorismo? É alguém que sai de manhã e vai fazer alguma coisa que sirva para mais alguém. Impactar, melhorar a vida das pessoas. A minha mãe fazia isso. Então, eu arrumei um emprego com 8 anos e eu era o cara que impactava a minha família, porque eu conseguia pôr em casa café com leite e pão com manteiga. Eu conseguia ser o cara que conseguia prover aquilo dentro de casa. Então, aquilo me dava um grau de importância, eu me achava o cara. Sim. Foi o primeiro empreendimento que eu tive e durou 1 ano. Uau. E aí logo depois você saiu dessa parte de carregar saco de carvão e você foi pro lixão, né? Você foi catar latinha. Catar latinha. Aquilo não era um lixo, aquilo para mim é um paraíso. O lixão, o céu aberto. Cara, eu me sentia a melhor bolacha do pacote daquele meio. Porque lá eu achava de tudo, não só a latinha, o reciclado, as garrafas que a gente vendia para as madames na favela. Não. Eu achava mais que isso, né? Eu achava alimento, sobremesa, sorvete vencido que jogavam fora. Aquilo para mim, tipo, eu ficava lá o dia inteiro, mas uma felicidade. Então, eu conseguia trabalhar lá também 12 horas por dia, ou às vezes passava um pouquinho. Eu tinha uma coisa que eu aprendi muito cedo, que minha mãe, nas palavras dela, ela quis me dizer que não tinha pobreza que resistia 16 horas de trabalho. Uau. Né? Eu acho que essa história de cada empreendedor que eu conheço, da sua família, da minha, cara, 16 horas de trabalho, esse milagre, essa rotina gera milagre, tá? As coisas começam a acontecer. Então, eu trabalhava no lixão de 12, 14, 15, 16 horas por dia, mas com prazer, com a satisfação, com a gratidão tão grande de eu poder me abastecer lá e achar de tudo, que eu não me cansava. Eu acho que quando você põe amor, paixão naquilo que você faz, o cansaço não vem. Você não vê a hora passar. Por isso você não sente que trabalhou 12, 14, 16 horas. Eu acredito muito nisso também, na questão do propósito, né? Quando você acorda o propósito, faz bem feito, independente do que for, né? Muita gente fala, tô
vou trabalhar aqui, estou infeliz, mas se você dá paixão, se você vai com coração, não tem como dar errado, né? Não, porque é o seguinte, cara, quando você tem propósito e faz com paixão, com amor, faz com dedicação, você se sente tão feliz, cara. Então, é o sucesso em pessoa, ser feliz, né? Então, assim, você consegue atingir esse grau de felicidade, e isso na época eu não sabia o significado da palavra propósito, mas hoje eu entendo, aquilo era um propósito. Fantástico. E você falou uma coisa, assim, muito importante, que você fala bastante, e que eu acho muito interessante, que é a questão de empreender com CNPJ do outro. Cara, eu vivi assim, eu cresci numa multinacional dos 13 aos 30 anos, trabalhando para mim, empreendendo para mim. Eu era o primeiro que chegava, eu ficava olhando para o lado, já começava a fazer, nunca usei uma hora para comer. Eu me recusava a trabalhar 8 horas, eu tocava a vida e pronto. Não era mostrar para ninguém não, porque eu trabalhava em operações externas, Deus de boia até a minha primeira oportunidade para fazer outra atividade, era sempre na rua, nunca era na sede. Então eu não precisava mostrar para ninguém, eu tinha que fazer, mas alguém via. Né? É o resultado. Então, e aí o que acontece? Porque quem? Eu via. Alguém deve ter visto também, porque foram destrancando as portas e eu fui empurrando a ponto de sair de office boy a diretor, mas empreendendo no CNPJ. Eu nunca trabalhei para eles, eu sempre trabalhei para mim. E eles nunca queriam abrir mão de mim, porque trabalhar para mim dava muito resultado. E isso é fantástico, assim, porque eu acredito que todo mundo tem que ter na pele a sensação de dono do negócio, né? Você falou na pele, é exatamente isso. As pessoas têm vestido camisa. Eu acho que o empreendedorismo no CNPJ do outro funciona melhor quando você é tatuado. Exato. Cara, põe na pele, põe no coração e vai, tenha gratidão. Ah, mas o meu chefe é folgado, meu encarregado é não sei o quê. Ei, ele não é seu chefe? Ele não é seu líder? Copia ele. Se você copiar, não reinventa a roda não, copia o que ele faz. Você não é menos inteligente, trabalha bem o que ele faz, aprende com ele, provavelmente você tem chance de superar ele naquilo e ele vai ficar feliz, porque você vai conseguir empurrar ele para a próxima fase. Tipo, porque se você crescer, sim, você acaba conseguindo chegar perto dele e como você está subordinado a ele, você ajuda ele a crescer e dá o espaço dele para você. Você também se torna líder. Então, eu sempre pensei o seguinte, não é o que o outro pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pelo outro e eu fiz isso a vida inteira. E uma coisa interessante que você fala bastante, muitas pessoas já te perguntaram isso, né? Da questão você já quebrou algumas vezes. Você já quebrou algumas vezes. E como é que você lidar com isso, né? Com a questão de, putz, será que eu fracassei mesmo? Será que acabou, né? O final do túnel? E a gente sabe que empreender, isso é normal, né? Sim. Mas como é que você se levanta e vai para o próximo? É só você não misturar os valores. Eu sou muito forte nos meus valores. Meus valores têm a ver com gratidão, com credibilidade, espiritualidade, fazer o simples, relacionamento. Os meus valores são muito fortes. Quando você quebra, você pode fracassar ou falir. Mas eu nunca fali e nunca fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro. São duas coisas totalmente diferentes. Porque assim, se você ficou sem dinheiro, mas você não perdeu os valores, a sua credibilidade, você não perdeu a sua essência, a sua espiritualidade, não parou de acreditar e não sacaneou ninguém, o dinheiro você ganha de novo. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Pode pôr qualquer empreendedor. Ele estava fazendo coisa X. Aí ele vai fazer produtos. O que tem a ver a sua família mexer com o que mexe, com o que mexia? Tem nada a ver. Um é lixeiro, o outro é engraxate. Como é que é? Agora vai mexer com saúde? Não. O cara é bom naquilo que ele se propõe a fazer. Com certeza ele era o melhor lixeiro, com certeza ele era o melhor engraxate. A hora que ele muda de endereço, muda de profissão, ele é a mesma pessoa. E aí ele vai ser bom naquela outra coisa que ele faz, para se tornar o que se tornaram. Então eu entendo o seguinte, cara, não é o CNPJ, não é a marca, não é a empresa, é a pessoa. Quem é a pessoa? Ela vai ser boa onde ela for. As pessoas falam muito de se formar fora em Stanford, em Harvard. Uhum. Eu falo para as pessoas, gente, Stanford, Harvard, por quê? Eu já estive lá. O que tem lá? Não, lá não tem porra nenhuma. Exato. Mas assim, não tem tudo que vocês puderem imaginar. Mas a origem daquilo é a fé. Eles acreditam tanto que eles tornam aquilo, materializam aquilo que eles acreditam. Exato. Então você não precisa ir para lá, você pode acreditar aqui, materializar aqui.
É isso que os grandes empreendedores desse país fazem. Eles acreditam e faz acontecer aqui. Você não precisa mudar de endereço. Basta você mudar de atitude, de comportamento, de jeito de pensar, se relacionar com as pessoas, fazer o simples e copiar, humildade para copiar o que você viu alguém fazendo em algum lugar, traz para a sua realidade e melhora aquilo. Você não é menos inteligente que o outro. Então, eu realmente acredito que essa coisa do quebrar, do falir, do fracassar, são coisas distintas. Para mim, quebrar é você ficar sem dinheiro. Desculpa. Falir e fracassar é você ficar sem valores. Eu nunca perdi meus valores. Então, para mim, nunca fez diferença ficar sem dinheiro. E é fantástico o que você falou, porque aí eu entro na questão de riqueza. Na verdade, você, olhando para você, sempre foi rico. Eu nasci rico. Você nasceu rico. Né? Porque as pessoas pensam que... Depois a gente vai entrar em uma outra pergunta que eu vou emendar, mas riqueza, às vezes a pessoa pensa muito na questão de material, mas você é rico por espírito. Eu acho que riqueza é aquilo que você consegue construir por si só e que você consegue levar. Então, você tem um tempo por aqui, seu tempo acaba. Eu acho que a maior riqueza que tem é aquilo que você consegue levar quando você vai. E é verdade, é completamente, isso é muito profundo, né? Parece que não, mas a questão da alma, né? Da energia da pessoa, da positividade. Eu sei que você escreveu um best-seller sobre isso, e eu comentei aqui antes, para quem não conhece, a JR Diesel ali na Castelo, quando você entra, e antigamente tinha muito trânsito, né, para chegar, as pessoas ficavam paradas no trânsito ali, você olhava para a direita e você via uma placa falando pense positivo. E aí eu fico pensando quantas pessoas você já ajudou nesse momento só com essa frase. Eu fico muito feliz porque a gente recebia, até hoje, nós trocamos o letreiro, que era em neon, era vermelho, e o neon vermelho, ele tem uma tendência a queimar, a durar menos. O cara que coloca o neon explicou que o vermelho queimava a letra. E a gente recebia e-mails das pessoas que passavam na Castelo, dizendo, a letra tal está queimada, vocês precisam arrumar. E aí, nós trocamos para o neon azul para queimar menos, de tanta reclamação que tinha, faltava quando queimava uma letra. Então, aquilo se tornou um ícone na Castelo. O pessoal passava e fazia... Daqui a pouco achava que a minha empresa chamava Pense Positivo. Não, gente, é a JR Diesel. É que à noite a gente apagava tudo, até o luminoso da empresa, mas não apagava o Pense Positivo, não apagava energia. Então, aquilo se mantinha aceso. Então, para mim, cara, aquilo era um prazer tão grande, porque assim, tudo que está na nossa empresa, aquele neon, dentro da empresa, o dia que você tiver a oportunidade de estar lá, você vai ver que tem outras placas dizendo assim, gratidão, respeito, carinho, humildade, pensamento positivo, gratidão, carinho, humildade, disciplina. Carinho com disciplina, carinho de mãe, disciplina militar, mas nós praticamos esses valores, né? Nós não só escrevemos, nós praticamos. O pensamento positivo, se a gente tiver algum colaborador que não está sorrindo, nós vamos saber o que impede ele de sorrir, no que a gente pode ajudar, porque nós somos emocionais, geralmente os problemas são emocionais. Então, cara, vamos resolver, porque assim, mas o dinheiro, não. Se você não estiver emocionalmente bem, não tem dinheiro que resolve. É completamente isso. Então, por isso que eu vou dizer, eu nunca quebrei os meus valores, então não tem por que ficar preocupado quando eu ficava sem dinheiro. Quem ganhou dinheiro não fui eu ganho de novo. E tem muita gente que ganhou dinheiro, Rodrigo, eu acho muito interessante as pessoas observarem e se tocarem, captar, tipo assim, cara, você tem que ir para o espelho de vez em quando, levar o seu patrimônio em duas faces. Leva uma face é a sua, a outra é o seu patrimônio. E olha para o espelho assim, encara o espelho e pergunta, quem é de quem? Fantástico. Porque se você descuidar, o seu patrimônio começa a ficar maior que você. Aí ele baixa um pouquinho, você fica depressivo, você fica doente, você fica preocupado, você estraga a sua saúde. Ué? Mas você tem... Mas é que eu perdi 1 milhão. Ah, você tinha 1 milhão? Que bacana. Ah, mas eu perdi 1 milhão. Perdi 1 milhão e você está depressivo? Ah, você tem um preço? Então você vale muito pouco. Então, por isso que eu digo assim, para mim, eu nunca tive problema na quantidade de vezes que eu quebrei. Se isso vier a acontecer novamente, não vai me abalar. Porque meus valores são maiores que isso. E você, emendando uma pergunta assim perfeita, é uma teoria que você criou. Teoria do ser e do ter. Né? Que eu acho que é muito isso. É o que você tem e o que você é. E eu acho que isso
tá na tua raiz ali, né? Impregnado, porque assim, eu sou um cara feliz o tempo todo. Inclusive eu tenho uma faixa etária, 2 faixas etárias. Qual que para mim tem mais valor? A primeira. A minha primeira é a minha essência, a minha criança, é meus 7 anos, que eu chamo de idade mental. A segunda é a cronológica, que é 63. Mas é só uma cronológica. Eu parei lá na mental. Eu sou uma criança feliz. A nossa essência existe desde pequenininho, porque sua personalidade vem lá de trás. Eu era feliz e eu tinha uma coisa sensacional que é insubstituível, chamado mãe. Então, se eu tivesse que... O que eu construí depois, os rótulos que foram chegando depois, você é empresário, escritor, palestrante, pode ser um monte de coisa. Uhum. Visionário, fez não sei o que lá, é expert não sei no que. Tudo para mim, tudo é rótulo, tá? Foram colocando depois. A minha base é o simples aqui da minha essência, que é meus 7 anos. E, além de tudo, eu tinha mãe. Então, se eu precisasse trocar todos esses rótulos que eu fui adquirindo depois, mas isso me preservasse a minha maior riqueza, que era o meu diamante, que era a minha mãe, tá trocado, tá? Mas dá para ver que ela realmente foi a sua base. Sua base, sua guru, realmente ela pegava na sua mão. Então, você só errou num termo que você falou agora. Guru. Não, foi. Foi, porque ela é ainda. E ela está acompanhando você o resto da sua vida, é isso mesmo. Full time. Eu não acredito em pessoas que vão embora, a energia, a espiritualidade. As pessoas vão embora fisicamente. Nós temos um tempo físico, a nossa carcaça é frágil, ela dura um tempo e ela acaba. Mas nós não. Então eu entendo o seguinte, principalmente mãe, eu não acredito em ex-mãe. Eu acho que mãe é para sempre. Qualquer lugar que você tiver, se você quiser carregar as baterias naquele dia, você faz um teste, que é a coisa mais simples do mundo. A molecada se acha com esse negócio do smartphone, você faz um teste. Você acha que esse dia seu tá zoado, tá complicado? Faz uma mensagem para sua mãe e diz o seguinte, amo você. Ou então diga assim, saudade de você. É careta? Então põe só assim, oi. Ela vai saber que você precisa dela. E ela carrega suas baterias do outro lado do planeta com uma velocidade que não tem tecnologia, não tem NASA, não tem ciência que explique a velocidade da tecnologia, da emoção, do coração, de quem te deu vida. Cordão umbilical só se corta fisicamente. Então, para mim, minha mãe é para sempre. Eu levantava de manhã no meu barraco e agradecia o privilégio de cada dia, porque o sol entrava na fresta do barraco. O sol hoje entra na fresta da minha veneziana, mas eu só mudei de endereço. Eu ponho o joelhinho no chão e agradeço, e para mim, eu estou agradecendo, obedecendo a mestre, a mãe. Porque do jeito que ela ia lá e falar, já agradeceu antes de levantar? Para mim, eu faço isso hoje, tipo assim, eu não quero tomar bronca, deixa eu agradecer, porque minha mãe está por aqui. Porque minha mãe esteve comigo, está comigo full time, mais do que antes. Porque antigamente ela não podia estar em todos os lugares fisicamente. Exatamente. Hoje ela pode estar comigo onde eu quiser, onde eu estiver. E ela está comigo o tempo todo. Pensa num cara blindado, num cara protegido, num cara mimado. Sou eu, tá? Mimado pela mãe. Mas dá para ver, essa luz dá para ver. O que você fala, eu acredito muito, assim. Eu não tenho mais vô e vó, mas eles estão muito perto de mim o tempo todo. E eu converso com eles assim. Quando eu preciso falar uma coisa mais espiritual, eu falo com minha avó. Minha avó trabalhou com o Chico Xavier e tudo mais. Aí, quando eu preciso de alguma coisa de negócio, eu falo com meu tio que não está mais aqui com a gente. Né? Inclusive, às vezes eu sonho com ele. Tinha um sonho outro dia muito interessante que estava numa sala de aula, como se fosse voltando para a escola. E quem que era o professor? Era ele. E ele estava todo de branco, como se fosse... Sensacional! E você sabe que eu ainda estou no grupo, né? Eu exerço ainda... eu morei 5 anos nos Estados Unidos agora como diretor de marketing global. A gente vendeu, né, para uma das maiores empresas de saúde do mundo. Sim. E eu trabalhei 5 anos com eles lá, voltei, assumi um cargo agora aqui no Brasil. Então, ainda estou na organização. Você está ativo lá? Estou ativo, firme e forte. Sensacional. E é o único da família que continuou na empresa depois da venda. E aí, por isso, às vezes eu sonho com ele como se fosse um... Sabe quando você precisa de ajuda, tá ali o professor? Foi até interessante o sonho. Então, foi o que você falou. Sempre vai ser, sempre vai estar lá quando você vai... É só você saber acessar. Exatamente. Você sabe o que essas pessoas são para nós? A minha mãe foi para mim e é o legado que eu pretendo deixar para os meus filhos e para as pessoas que me amam. Ser imortal. Assim, eu acho que só morre quem é esquecido. Né? Eu acho que ser imortal é quando você consegue, durante a trajetória que você está por aqui, durante a sua caminhada, você consegue deixar
construir ou plantar uma sementinha no coração e na mente de quem você convive. Uma sementinha no coração e na mente da pessoa que você convive. Ali está plantado, você se torna imortal, a pessoa não esquece mais você. Então, eu acho que para morrer você precisaria ser esquecido. E pessoas que têm esse tipo de atitude, que empreende a vida, que cuida de outras pessoas, que é lembrado por pessoas, que orienta, que guia, que segue, que forma pessoas e que realmente faz isso sem reciprocidade, eles se tornam imortais para aquelas pessoas. Então, para mim, eu acho que é o melhor legado que você pode deixar. Por isso que eu falei para você, a melhor coisa do sucesso ou da riqueza é aquilo que quando o seu tempo acaba físico, você pode levar. Isso aí. É muito forte isso. Agora, vamos entrar num tópico aqui muito interessante, até que me interessa. Empresa familiar. Né? Seus filhos Empresa familiar. Trabalhando tudo junto. Como é que é isso? Como é que você treina eles? Como é que você prepara? Você deixa errar? Você fala, não, toma o risco mesmo, toma essa decisão, ou você... Como é que funciona essa relação? Deixa errar. Deixa errar. Junto. Porque assim, eu estou por aqui. Eles podem ter mais formação, ter feito universidades mais em lugares diferentes, pode ter nascido no carpete, não tem problema. Então eles têm menos anticorpos que eu. Eu nasci no barraco de pé no chão, mas eu sou muito mais forte que meus filhos. Meus filhos nasceram no carpete igual você. Com certeza você é mais frágil do que o seu pai e seu tio. Então, assim, porque você nasceu no carpete, eles não. Eles já vêm com anticorpos na base, na raiz. Eu tive esse privilégio, eu nasci já adquirindo anticorpos cedo, mas eu sou mais forte. Meus filhos vieram depois, então se eu deixar espaço, acreditar neles, mas eu estiver junto para dar a sensação de segurança que eu estou por aqui, os erros que eles tiverem que cometer, eu estou por aqui. É muito complicado você, por exemplo, você é um exemplo disso, você é a única pessoa que está no grupo até hoje. Então, você aprendeu lá atrás. Porque se você tivesse que fazer isso hoje e nunca tivessem deixado você fazer, colocasse você numa bolha, protegesse você, e hoje você não é que você não ia estar no grupo, você não ia ter onde ficar. Exatamente. Porque você não aprendeu, você não sabe. Cara, para você ter anticorpos, você precisa dar uma baixadinha. Pegar uma coisinha do chão, comer, ter um resfriadinho, uma alergiazinha, você vai começar a se formar a sua proteção. Então, numa empresa familiar, em primeiro lugar, como assim você não leva a família? É os seus. Você construiu uma empresa e ela passou a ser maior do que você? Tipo assim, você não traz a família? A família não? Não, eu não entendo isso. Meus filhos foram trabalhar comigo desde pequenininho. Quebraram comigo, depois quebraram sozinho, mas eu estava aqui. Isso me dá uma sensação de quando o meu tempo acabar, eles conseguem sobreviver. Mas é exatamente isso. Eu também comecei a trabalhar desde cedo. Meu pai, mesmo nascendo no carpete já, que você está 100% certo, eu comecei desde cedo realmente ralando. E é interessante que meu pai, ele me botou para começar na área de vendas. E a área de vendas não era no escritório aqui em Alphaville. Era lá no centro de São Paulo. Eu tinha que andar o dia inteiro, batendo em corretora, vendendo e tudo mais para tentar... Porque ali eles falam assim, não, você vai gastar sola de sapato andando para conhecer. E eu aprendi muito, assim, errei muito mesmo. E uma das coisas que eu mais aprendi, e que você falou bastante aqui, principalmente no começo, é a questão da humildade. Humildade. Isso é uma coisa que eu aprendi, mas não é simplesmente... Às vezes, quando a gente fala humildade, as pessoas podem falar, mas se ele está falando humildade porque ele é arrogante. Não é. A humildade de aprender. Né? Eu sou uma pessoa que não gosta de estar na zona de conforto. Poderia sim estar no carpete, no meu quarto, no ar-condicionado. Não, eu gosto de me desafiar. Isso é até uma pergunta que eu faço para você, assim, você veio da zona de desconforto, né? Para uma zona de conforto, mas você nunca saiu da zona de conforto. Não, o que você está falando aí é mais ou menos o seguinte, você nasceu locomotiva. Agora, assim, qual é o papel da locomotiva? Puxar. Mas tem locomotiva lá atrás? Tem. Fazendo o quê? Empurrando. Ou ela está puxando, ou ela está empurrando. Você nasceu locomotiva. No meio disso tem os vagões. Você tem a opção de ser vagão. Você vai ter alguém que te puxa e alguém que te empurra. Mas está pesado, então você está sendo locomotiva. Porque pro vagão não pesa nada. O vagão é empurrado ou é puxado. Então, cara, você tem livre-arbítrio. Por que você vai querer ser vagão se você nasceu locomotiva?
Então, essa escolha que você fez é que faz toda a diferença na sua trajetória e é o legado que você vai deixar para os seus bebês, para a sua família. Essa é a sementinha que você começa a plantar, que você começa a se tornar um ser importante. Porque, para mim, um ser importante é aquele ser que faz alguma coisa para impactar e somar para mais pessoas. Não é o cara que fica eu sou importante, eu fico na praia, no iate. Você é importante para quê? Para quem? Então, assim, eu acho que o ser importante, por isso que eu queria ser importante desde pequenininho, é quando você se dispõe a fazer alguma coisa pelo outro. Você se fortalece, é claro que você precisa pôr a máscara em você para respirar. Agora, é bem aquele gesto do avião, agora você respirou. Põe a máscara no outro, que você se torna importante para o outro. Então, assim, agora quando você falou assim, olha, eu sempre fui à luta, copiei meu tio, meu pai, eu sempre fui à luta. Então, porque você é locomotiva. Ou você está empurrando ou você está puxando. Então, nessa altura do campeonato, você vai querer ser puxado, ficar no meio? Não! Você pode mais que isso. Seu tempo vai acabar. O que você vai levar? A posição do meio não te leva para lugar nenhum. Agora, se você for locomotiva, for uma pessoa que faz diferença na vida de outras pessoas, você acaba o seu tempo físico e você continua puxando. É por isso que eu acredito que o seu tio é ativo, que a minha mãe é ativa e cuida, meu pai, e cuidam da gente de formas diferentes, puxa a gente de forma diferente. Mas como eu fui, como você, fui buscando conhecimento, vivência, experiência, aprendizado com eles, eu me tornei locomotiva também, como eles eram. Então qual que é a diferença? Não importa. A primeira locomotiva, que são seus pais, seu tio, está aqui na frente. O meu caso é igual, meu pai, minha mãe. E eu aprendendo com ele, humildade para ouvir. As pessoas não querem ouvir. Aprender. Nós temos que aprender o tempo todo. Ouvir a mãe, a melhor mentora que tem é a mãe, depois o ajudante dela, que é o pai, e aí você continua aprendendo com os professores, com o líder, com o chefe, com o patrão, vai aprendendo. Com o andarilho, com a criança, vai aprendendo, humildade para aprender. Aí você começa a se transformar também em locomotiva, porque você está copiando quem já está puxando. Aí, mas você vai atropelar agora que você se tornou locomotiva? Não, aí você vai empurrar. Uma locomotiva não atropela a outra, ela empurra. Fantástico. Por isso que tem duas locomotivas, uma que puxa, a outra que empurra. Quem é que puxa? Uma é menos importante que a outra? Não. A que puxa, passa informação, conhecimento, vivência, por isso a família no negócio. Para o outro. Aquele outro absorve isso com humildade e se transforma em locomotiva. E automaticamente ele começa a empurrar a composição, ajudando quem está lá na frente puxando. Gente, isso é o exemplo de família, de união. Uau. É aí que cria força. Eu chamo de composição da vida. É uma composição da vida. O primeiro puxa até exaustão, mas o outro de trás da humildade vai buscando conhecimento, se transforma em outro e começa a empurrar. E não tem limite. É por isso que vocês chegaram onde chegaram e você continua nativa. Então não tem limite para quem tem esse tipo de mentalidade. Geraldo, você é diferenciado. Todos nós somos. Você é brilhante. Todos nós somos. Mas você é diferente. Todos nós somos diferentes. Todo mundo é diferente. Gente, nós somos obra de arte, feita por um artista chamado Deus. Exato. Não tem duas iguais. O cara é sensacional, né? Ele tem mais de 8 bilhões de obras, não tem duas iguais. Não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, que são da saúde. Não tem 2 íris, 2 impressões digital. Olha a capacidade do artista. Mas olha o seguinte, se o artista é tão bom assim, fez uma obra tão rara, tão valiosa, e você está do lado de outra obra, como é que eu vou julgar você? Se o artista que fez você é o mesmo artista que me fez. Mas o Rodrigo, eu sei lá. Ei, você acha que ele não está pronto? Você acha que ele tem um defeito? O Rodrigo tem umas coisinhas que precisa melhorar. Não, todos nós temos alguma coisa para melhorar. Porque nós não estamos prontos. Exato. Nós estamos em evolução. Nós somos obra de arte em evolução. Nós estamos em movimento. As células que você tinha ontem, hoje de manhã, depois do banho, mudou. Então, ou seja, você está diferente de ontem. E assim sucessivamente. Mas você continua sendo uma obra de arte rara, cara, única, insubstituível. Né? E você tem obrigação de fazer jus disso, deixando alguma coisa que some para outra pessoa. Eu chamo isso de sucesso. Fantástico. Fantástico. E você falou uma coisa muito interessante as células do corpo se regeneram a cada 24 horas. Então, você está em constante... Realmente você está em constante evolução. Né? Eu lembro uma conversa que eu tive com meu pai, uma vez que eu assumi uma posição, e eu falei para ele, eu não estou pronto.
Ele falou, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Meu pai, quando veio para São Paulo, abrir a filial aqui, tudo mais, tinha 40 anos, 39 anos de idade. Então, assim, nunca está pronto. Então, quando abriu a Mil, ele tinha 30 e poucos anos. Então, assim, nunca vai estar pronto. O que você falou é fantástico. Estamos sempre evoluindo. Exatamente. Olha, eu fico preocupado quando as pessoas dizem que chegou lá. Chegou lá onde? O seu tempo acabou, você morreu, então você chegou lá. Não é isso. Então você não chegou lá. Porque assim, eu entendo que a nível de conquista, a nível de evolução, você não chega lá. Você tem o seu tempo acaba, mas você não chega lá. Porque assim, todos nós podemos um pouco mais. Inclusive, podemos espiritualmente, já que nós não conhecemos do outro lado, mas eu acredito nisso por conta dos meus que já foram, nós podemos até depois fazer alguma coisa pelo próximo. Exato. Então, cara, chegar lá deve ser horrível, porque assim... eu cheguei lá. Sabe quem eu acho que chegou lá? O cachorro que corre atrás do pneu. O carro passa, ele dá um gás, o carro para, ele olha pro pneu, fazer o quê com o pneu agora? Para mim, isso é um exemplo de quem acha que chegou lá. Não, cara, não chegou lá, não. Volta lá, corre de novo, né? Então, eu acho que você sempre está podendo fazer uma coisa nova. Nós somos seres de luz, nós temos ideias, insights, pensamentos, criatividade. Cara, vai fazer alguma coisa. Mas eu já consegui. Ué, eu acho o seguinte, o mundo tem 8 bilhões ou mais de pessoas. Tem sempre alguém precisando de alguém. Se você é locomotiva, se você é esse cara que tem essa luz, essa linha de frente, tem mais disposição, já deu o primeiro passo, você tem noção de quantas pessoas está esperando e que você poderia fazer diferença? Então você não vai chegar lá. Seu tempo vai acabar e vai ter muita gente ainda esperando aquilo que você pode fazer. Então, como você sabe que seu tempo acaba, faça hoje. O que você pode fazer hoje pelo próximo? Começando pelos seus. Eu levanto de manhã com a disposição enorme. Eu faço um café e levo para a minha opressora na cama. Levo café para a mulher na cama. Cara, é o mínimo que eu posso fazer para fazer o network do dia. Porque as pessoas fazem network, fazem um evento, e faz um oba-oba, e convida, e bebe, e come, não sei o quê. Cara, eu acho que network que você não consegue interagir, conquistar uma pessoa, foi desperdiçado. Porque network para mim significa aproximação, relacionamento e conquista do outro. O network bem sucedido é quando você conquista a outra pessoa. Conquista a pessoa. Não é o negócio, não é o contrato, não é a venda ou a compra, é a pessoa. O resto vem por consequência. Não conquiste cliente, conquiste pessoas. Exato. Não conquiste parceiro, fornecedor, credor, não, financiador, conquiste pessoas. Essa pessoa faz todo o resto depois, por você, porque você já tem a pessoa. Agora é o seguinte, você levanta de manhã, com alguém que você dormiu, que é o Deus que está do lado. Você levanta de manhã, a melhor chance que você tem de fazer um exercício para você conquistar quem você acha que é seu. Aliás, quando eu falo que você acha que é seu, quando eu falo de esposa, as pessoas acham que eles têm a esposa. Eu falo assim, você acha que ela é sua? Que é sua esposa? É sua, né? Qual é o seu relacionamento com a mãe dela? Como assim? A mãe dela. Você acha que ela troca você pela mãe dela? Qual que é o seu relacionamento com a mãe dela? Não sei. Então, reflita sobre isso. Agora tem uma outra pessoa que você vai precisar. Quem? O filho dela. Como os nossos filhos não é seu, é dela. Relaxa. Faz uma eleição em casa, você vai descobrir que é dela, não é seu. Você é só um colaborador. Os filhos são dela. É bem assim. Não se iluda. Aí, ele pode até não contar para você, vai fazer uma média. É bem assim. Mas, quem se ama mais? Os dois. São mentirosos demais. Eu vou botar para dormir. Quem é? Mamãe. Mamãe. Cara, olha, então, os filhos são da mãe. Então, o que acontece? Cara, você quer conquistar uma mulher? Lembra disso. Você só vai conseguir isso na plenitude, sem fazer força, se você tiver habilidade e humildade para conquistar primeiro a mãe, depois os filhos dela. Aí a mulher vai querer você a qualquer preço, tá? Quando você conquista os dois diamantes dela, que é a mãe. Minha sogra é chata, a minha mãe é chata. Ela até fala para você que a mãe dela é chata, tá? Mas não se iluda, tá? É a mãe dela. Então, assim, a vida toda ela vai estar ligada na mãe. Não tem como, cordão umbilical só corta fisicamente. Ela vai estar ligada na mãe. Então, se você trouxe a mãe,
a mãe traz ela para você, porque quem manda de verdade é a mãe. E você pode ver na relação que ela tem com seus filhos. É verdade. Então, a mãe é a referência. Você acha que a mãe depois, a sua filha, seu filho, vai arrumar um relacionamento e a mãe não é mais aquilo? Não, como não? É a vida inteira isso. Então, eu falo, gente, às vezes eu vou falar para as pessoas assim, olha, eu vou te ensinar uma jogada que faz você conquistar uma mulher. O cara, porra, o negão vai dar um toque, vai dar um... O cara deve ser o cara, né? Eu falo, então, basta você conquistar a mãe e o filho dela. Uau. O cara tá achando que eu vou falar um negócio até pornográfico, né? Você Não, tá bem, certíssimo. é a base. Nós somos emocionais. É o simples, é o óbvio. E as pessoas não têm feito. Eu digo, novo normal. Esse é o novo normal que nós estamos esperando. É mais amor, mais família, mais relacionamento, mais carinho, mais paixão pelo que faz. E, por consequência, mais humanização, um ser humano melhor. Esse é o novo normal que o mundo precisa e depende de cada um de nós. Cada um, onde? Brasil? Não, ser humano. De cada ser humano. Todos nós juntos podemos ir para o novo normal. Quando eles falaram desse negócio de ESG, né? Sim. Então, gente, isso é o simples. Isso eu já fazia lá na favela. Eu já tinha o ESG na favela. Porque é o seguinte, é o social, você precisa conviver com os diferentes, conviver com as pessoas. Diversidade, você nasce nisso. É isso. Está lá no S. E sustentabilidade, gente, se você está no seu barraco, mas você joga o lixo no chão, ele vai para o rio e volta para sua janela. Exatamente. Você precisa cuidar da sustentabilidade a partir de você. Começa de você. Então, é lá que eu já fazia isso. E gestão. Cara, gestão de verdade é quando você consegue fazer com que as pessoas tenham a sensação de segurança, que onde elas estão produzindo, vai conseguir mantê-las com recurso para elas não passarem necessidade. Gestão em função de pessoas. É isso. Uma empresa que faz gestão garantindo a proteção das pessoas. Porque depois de um certo tamanho de empresa, você tem fundador, você tem CEO, diretor, acionista, mas o dono de verdade é aquela maioria. É a ponta. É a ponta. Porque você faz a continha, o que você precisa de receita para manter a ponta é café infinitamente maior do que o que esse grupo que diz ser dono leva. Exato. Então ali está a parte do ISG, a gestão. Você precisa fazer uma gestão porque tem muita gente dependendo daquilo. Você precisa fazer uma boa gestão. Então, na realidade, para mim, a minha mãe já sabia desse negócio de ISG. Sem saber ler e escrever. Então, eu acho que assim, é o simples. E tem uma coisa que eles falam, e as pessoas talvez não tenham percebido ainda. Tem empresa que fala, nossa, mais uma complicação, mais um problema, mais uma coisa para administrar. Não, gente. É para melhorar a vida de todo mundo. Por quê? Porque isso que eles estão fazendo agora, não é à toa que quem está fazendo é quem tem controle no mercado financeiro. Se nós não passarmos a ter consumo na massa, sim, a economia uma hora entra em colapso. Uhum. Porque assim, se continuar o poder de consumo só com uma minoria, daqui a pouco não tem mais sentido. As pessoas precisam ter poder de consumo. Então, enquanto nós encararmos o social como ele deve ser, tendo mais uma distribuição mais justa, tendo uma geração de oportunidade maior, acabando com essa coisa, ainda esse preconceito psicológico das pessoas achar que não pode, dar oportunidade para as pessoas entender que elas podem, precisa trabalhar o emocional das pessoas para que elas entenderem que elas podem, e aí nós vamos conseguir ter seres humanos mais fortes, menos frágeis, e aí nós vamos ter mais gente com poder de consumo, e aí a economia fica mais garantida, porque por mais que se faça manobra, se a maioria da população continuar não podendo consumir, o mundo não adianta estocar dinheiro. As pessoas precisam consumir, precisam viver. Não adianta fazer isso para meia dúzia. Então, essa sigla, para mim, é uma inovação de alguém que percebeu sim, que nós precisamos realmente arrumar um outro... ou vamos dar cesta básica, vamos fazer uma melhor distribuição de renda. Vamos fazer... Não, isso é balela. Eles vieram de outra forma... Dá sentido naquilo que realmente funciona. Olha, vamos cuidar das pessoas, fortalecer essas pessoas para eles consumirem, porque aí melhora a cadeia toda. Exatamente. Exatamente. Eu acredito muito nessa questão de pessoas. CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs, né? Exatamente. Então, assim, você tratar pessoas, o seu negócio é tratar pessoas, né? Você é servir, né? A gente veio nessa terra para servir e para evoluir. Então, a gente tratar pessoas é o número 1 na minha agenda. Eu sempre me preocupei tanto com isso, Rodrigo, que quando eu fui no penúltimo programa do Jô Soares. Eu tive o privilégio, eu sempre fui fã dele. Eu também. Eu fui convidado para ir lá no penúltimo programa. Legal.
E aí ele me fez uma pergunta e, cara, eu ria e ele também começou a ficar pensativo. Depois terminou o programa e falou, Vini, vamos conversar sobre isso. Ele me perguntou qual que era a minha especialidade. Eu falei, eu sou especialista em fazer nada. Eu falei, como assim? Eu acredito nas pessoas. Eu delego para as pessoas. Eu fortaleço as pessoas. E elas começam a fazer igual ou melhor que eu. E aí, isso permite que eu vá fazer outra coisa e beneficie mais pessoas. Ele ficou assim, especialista em fazer nada. Eu falei, então, porque as pessoas têm o hábito de achar que só ele que sabe. Isso é um erro. Todos nós somos igualmente inteligentes. É o jeito que você está levando informação para o seu sistema nervoso. Tipo assim, o cérebro, o subconsciente. Como é que você está levando informação para que ele desenvolva aquilo que você precisa? Porque a inteligência é uma massa morta. É igual um computador. Você precisa pôr um programa, né? Sim. O programa nosso vai através de pensamento, palavras e sentimento. Então, eu sempre fiz isso. Eu pensei, sinto, penso e falo aquilo que eu acredito para preparar a pessoa. Essa pessoa, se ela tiver humildade para copiar, voltamos na humildade. Para copiar, ela não só faz aquilo que eu ensinei, como faz melhor que eu. E ela vai perceber que nós não precisamos reinventar a roda. Tem roda demais no mundo. Você copia e melhora a sua. E aí você vai criando a cadeia de evolução. E aí você vai transformando tudo aquilo no meio que você achava que de repente era vagão em muitas locomotivas. Eu não contrato CLT, eu contrato empreendedor. É o cara que não quer ficar no meio. Fantástico. Você falou um negócio de copiar, na verdade, nada começa do zero, né? Hoje em dia, não. A gente sempre copia alguma coisa. E, na verdade, não é copiar, é uma evolução. Evolução. É uma evolução. O cara se acha um cara moderno, que está no caminho da evolução, e não quer reinventar a roda? Não. O mundo copia desde que o mundo existe. Ele evolui porque ele copia. Você viu por que o primeiro cara andou? Um viu o outro e tentou subir também. E mais outro. Daqui a pouco o cara achou que já nasceu, o pequenininho já começou a ensinar ele a andar em pé. Então, gente, copia. Demora muito para você reinventar. E depois que você reinventa, às vezes, tem uma coisa interessante, né? Eu acho sensacional as pessoas que inventaram alguma coisa. Mas a maioria, quase que absoluta, dos caras que criaram a primeira coisa morreram pobres, tá? Isso é exatamente. Inclusive, eu gosto muito de escrever. E uma das coisas que eu estou querendo estudar agora é... Se você reparar, assim, sempre que inventa logo uma coisa assim, começa alguma coisa, não dura muito. Porque outro cara vai construir e vai matar. Vai matar esse negócio. Ele só deu o primeiro passo. O cara simplesmente foi e evoluiu esse negócio dele. Exatamente. Porque o cara fez uma coisa que talvez ele não tenha percebido, ou algumas pessoas fazem e outras não. Nada contra quem inventa, mas quem copia está um passo à frente. Não é à toa que a China está aí. E as pessoas, quando você fala de China, as pessoas falam, mas a China? Que China? Brasil. Como Brasil? Mas olha a China. Não, olha o Brasil. Mas a China... Cara, a China tem quase 5.000 anos. Exato. Eles estão atrasados. Nós não temos nem 10% da idade da China. Nós estamos na frente. Para de achar que brasileiro é isso, que brasileiro é aquilo. Nós somos muito bons. Até quando o brasileiro vai continuar insistindo em achar que ele é terceiro mundo? Porque colocaram na cabeça dele lá. Ele, até hoje tem gente acreditando que terceiro mundo? Não existe isso. Subdesenvolvido. Não, gente. É coisas que não deu tempo de fazer ainda. A política é ruim, gente. Olha a idade da nossa política. Não é ruim, não. Não, é muito novo. Tem evolução, participa. Novo, não fuja, não critica, participa. Faça escolhas. E se envolva. Não fuja do problema, não. Então, as pessoas estão terceirizando muito a culpa. Tudo eles acham culpado. Ou é o governo, ou é a sociedade, ou é a pandemia, ou é a guerra, ou é a crise, ou é o novo fato. Ei! Cara, para de terceirizar. Você terceiriza o problema, você potencializa ele quando você terceiriza e acha que não é seu. Ele potencializado, ele cresce de um tamanho que quando ele volta, porque ele é seu, tá? Ele volta, ele tá maior que você, ele vai engolir você. Quando você encara o problema, quando você entende que é seu, ele fica pequeno, porque seu é pequeno, é seu, é menor que você. E aí ele tem solução. Não tem solução quando você deixa o problema ficar maior que você. E ele só fica maior que você se você terceirizar. Se você começar a terceirizar a culpa, achar que não é seu. É seu sim, mas todos são meu, claro, você existe. Então tudo que atinge você é problema seu.
Então, se você começar a entender que o problema é seu, você vai começar a ter atitude empreendedora. É isso. Você vai começar a ser o cara que resolve. É isso. E aí, o problema vai ficar menor que você. A mentalidade do dono. Né? Eu falo que é espírito empreendedor, mentalidade de dono. Então, se a gente tiver a mentalidade de dono, inclusive do país, muda. Esse é seu mesmo, né, cara? Eu sou um brasileiro de coração verde e amarelo. Eu cuido do meu país como se fosse a minha segunda mãe, porque é a minha segunda mãe. Então, eu vou cuidando disso e eu cuido sem ninguém ver. Eu tenho um orgulho danado de ser brasileiro. Eu bato no peito, assim, viajo às vezes para o exterior, a minha mulher fica assim, mas você está na França? Você dá bom dia assim. Você faz, você vai cumprimentar assim. E eu chego nos hotéis e falo assim, na recepção, eu falo, bom dia! E as pessoas ficam olhando. Ela fala, não é bom dia. Bonjour. Não, eu não falo francês, eu falo português. Eu sou brasileiro. Bom dia! No terceiro dia, nós levantamos de manhã. A hora que eu cheguei na recepção, tinha uma fila assim, de atendentes. O gerente, todo mundo lá. Parece que estavam me esperando. Eu falei assim, bom dia! Eles responderam em coro, bom dia! Pronto, está resolvido. E eles acharam sensacional eu insistir em dar o bom dia com a minha língua. Então, gente, você precisa ter orgulho de quem você é. Você não pode ter vergonha de quem... Quando eu era pequenininho, minha mãe dizia que eu podia. Minha mãe dizia que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade. Então, nunca foi um problema. Exato. E eu sempre entendi eu acreditei na minha mãe, eu sempre entendi que era um privilégio. E eu tinha que agradecer ser quem eu sou. Muito orgulho de ser quem eu sou. Cara, o que tem a ver se você é mais moreno, menos moreno? Tem nada a ver. Cara, então, é aquilo que você acredita. Então, mas você é descendente de escravo. Não, meus antepassados são do continente africano. Cara, por que você se diminui tanto? Por que vocês acham que vocês são menores? Então, assim, cara, acredita em você. Tem uma coisa que eu também aprendi um pouquinho, que eu fiquei em Harvard. Quando você acredita, que é o que eles fazem lá, você contagia tudo em volta a acreditar também. Então, quem está lá se torna bom porque passa a acreditar também. E o mundo todo olha para aquilo, a força da fé é tão grande, a energia é tão forte, que o mundo todo quer ir para lá porque entende que lá ele vai ficar melhor. Porque ele passa a acreditar no que ele nem está vendo. Então, gente, acredita em você. Não precisa mostrar para ninguém, não. A hora que você acredita em você, a sua energia contagia o outro a acreditar também. Então, ninguém vai achar que você é menor, ninguém vai achar que você é frágil, ninguém vai achar que você está numa classificação que você é desprivilegiado. Porque eu nasci privilegiado. Eu nasci. Eu acho que isso já é um privilégio, né? Então, as pessoas precisam agradecer mais, lamentar menos, entender que se você quer uma transformação, se você quer realmente se inovar, você precisa olhar para dentro. O potencial está dentro de cada um de nós. É isso aí. Tudo que você precisa está dentro de você. É uma coisa que eu falo bastante. Agora, Geraldo, estamos chegando ao fim. Eu tenho uma última pergunta para você. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais está no presente, 100% focado. Porque assim, vamos chamar 95% da população, e você tem uma pesquisa até, que só 5% fica no presente. O resto está sempre pensando no futuro. É uma máquina do tempo, né? A gente fica ou pensando no futuro ou preso no passado. Mas você é um cara que está sempre no presente. Você é um cara focado. E talvez por isso que você tem tanta energia, tanta luz, tanta produtividade conversando de você. Qual que é o segredo disso, cara? É simples. Vamos imaginar o seguinte, que está em todo lugar que você vê tem um veículo, não tem? Então vamos imaginar que esse veículo é o veículo da vida. A hora que você olha o veículo da vida, você compara com o seu carro, tá? Tem gente que fala, vou pilotar meu próprio avião. Não, é a mesma coisa. Pode ser um avião de 4 rodas ou um que voa, não importa. O veículo, de novo, é o veículo do seu dia a dia. Traz ele, se transforma e traz ele para a mente no veículo da vida. É igualzinho, tá? É legal porque todo dia você vai lembrar, quando você vê um carro, você vai lembrar que é o veículo da vida. Ele tem 2 retrovisores e um espelhinho. Tá certo? Uhum. Então, olha o tamanho. Agora junta os 3, ele vai ficar desse tamanho. Agora olha o tamanho do para-brisa. Sim. Para onde é que você vai? Ninguém anda de ré. Exato. A ré é só para você se ajustar. Aí você usa o retrovisor, para você se posicionar. Mas na hora que você tem que largar é para frente. Então, eu uso esse veículo da vida. Quando eu olho no retrovisor, eu consigo observar rapidinho todos os buracos que eu passei, as curvas que eu errei, o sinal fechado que eu podia ter parado e eu passei. Está tudo no retrovisor. Alguém que quase eu atropelei, está no retrovisor, né? Então,
que eu posso até ter atropelado, eu também olho no retrovisor. Ah, mas agora tem uma crise. Já está no retrovisor, porque elas passam. Agora tem Covid, está no retrovisor. Ele passa. E agora você foca no para-brisa. Então, onde você lê o Covid, você lê lá, Convida 22. Você já está em 22 e tem gente no Covid-19. Exato. Lá no para-brisa. Ah, agora tem uma guerra. Já está ficando no retrovisor, tá? É um ajuste da insanidade humana. Isso vai acontecer a vida inteira. Exato. Mas vai ficando no retrovisor. Novamente, volta para o veículo, olha o para-brisa. Olha, João Filho, eu acho legal essa sua filosofia, esse seu jeito de ver, mas, porra, essa pandemia é diferente. Eu perdi uma pessoa que... vamos lá. Vamos voltar para o veículo da vida. Essa pessoa também está no retrovisor. Você não consegue o resgatar. Você consegue olhar e ver tudo que você aprendeu com ela. Você consegue lembrar dela. Ela pode ter deixado uma sementinha na sua mente que te faz recordar e tal. Agora você pega tudo isso que você está olhando no retrovisor, que já que você não pode trazer de volta, porque já passou, e volta para o para-brisa. Olha quantos entes queridos estão no para-brisa que você não dá bom dia. Que você não passa uma mensagem. De quando em quando você está passando uma mensagem para sua mãe? Ela está no para-brisa. Para o pai, para tio, para um amigo. Relacionamento, sem interesse, sem reciprocidade, carinho. Está tudo no para-brisa. Olha quantos tem. No retrovisor, quando você olhar, você vai ver que tem muito menos, seja lá quantas pessoas forem, é menos do que o que está no para-brisa. Aqui você consegue ser melhor, ser um ser humano melhor. Aqui já foi. Então, o que nós podemos fazer a partir de hoje? Não é que não vai mais olhar, vai passar uma borracha. Não tem como passar borracha. Está lá no retrovisor. Não tem como você ir lá na mente e passar uma borracha. Mas tem como você olhar para aquilo e buscar experiência, vivência, aprendizado. Você buscar... eu falei até anticorpos, né? Tipo assim, você se fortalecer para daqui para frente você ser um ser humano melhor. Então, a minha meta de verdade é que diariamente eu procuro ser um ser humano melhor. O resto é uma consequência. Isso está no para-brisa, não está no retrovisor. Fantástico, fantástico. Como sempre, uma aula, assim, um papo muito gostoso. Poderia ficar horas aqui conversando. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Vai ser um prazer, a sua energia. E o lugar que você está usando para transmitir essa energia já está contagiado. Eu acho sensacional. Eu me senti contagiado na hora que eu cheguei com a energia boa. A sua simplicidade, a sua humildade, o seu carisma, o seu jeito de fazer. Gente, ninguém engana ninguém, tá? Não. Onde você chega, a sua energia chega primeiro. A primeira pessoa que eu encontrei ali foi a sua energia. É verdade. E tudo de bom. Eu sou muito grato. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Gente, tchau, tchau. Gratidão.